nela. Eu vou dar um exemplo para você. Olha essa passagem da Bíblia aqui. Gênesis, capítulo 31. Se você está acompanhando esse livro com a sua Bíblia, você pode até abrir aí e acompanhar comigo. Se não, preste atenção e depois você lê na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 31, conta a história, uma história linda de amor, de Jacó, depois que ele se casa com Raquel e Lia. Ele amava Raquel, mas isso é uma outra história. Ele resolve voltar para a casa, a região onde seus pais moravam. E ele então sai da casa do seu sogro Labão. Labão havia enganado Jacó, obrigando-o, através do engano, a trabalhar 7 anos a mais para ter direito a se casar com Raquel. E por que isso? Bom, contextos históricos explicam essas práticas que parecem tão estranhas em nossa cultura. E quando ele estava saindo ali, arrumando todas as coisas para ir com toda a sua prole, as suas mulheres, os seus filhos, da casa de Labão, seu sogro, embora Labão não queria que ele saísse, porque Jacó estava trazendo prosperidade para ele, aí a Bíblia diz que Raquel fez uma coisa. Olha bem, acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos de seu pai. Isso está em Gênesis capítulo 31, verso 32. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos do seu pai. Labão, o sogro de Jacó, pai de Raquel, entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou os ídolos. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. A Bíblia continua dizendo que depois que Labão continuou procurando esses ídolos, como ele não conseguiu localizá-los, ele fez um acordo com Jacó. Ele trouxe algumas testemunhas, colocou um monumento, falou, olha, você vai me prometer, perante essas testemunhas, vai assinar um contrato, um pacto comigo aqui, legal, que ninguém, nem você, nem algum dos seus descendentes vai passar daqui para lá para reclamar qualquer coisa. Jacó, tudo bem, prometo. E assim foram. Agora, esse episódio bíblico, fora do contexto arqueológico, em primeiro lugar, ele não diz muita coisa. Em segundo lugar, pode levar pessoas com os óculos da atualidade lerem no texto o que o texto não está dizendo. Por exemplo, eu já vi muitas pregações ou palestras ou até alguns livros imaginando que Labão era um homem muito religioso e por ser muito religioso ele não poderia viver sem os seus ídolos. E que Raquel também era muito religiosa como o pai e amava os ídolos do pai. E que, para não perder a religiosidade da família, quando ela estava indo embora com Jacó, Raquel roubou os ídolos do pai para continuar adorando-os depois ali nas novas terras que Jacó haveria de morar. Outros até colocam uma digressão nessa explanação, dizendo que ela continuava presa à idolatria e não conseguia soltar da idolatria, por isso que ela levou os ídolos. E o seu pai também, que não queria perder os ídolos, que eram amuletos de boa sorte, foi atrás. Ou seja, as pessoas vão inventando o que elas quiserem e vão colocando no texto. Existe até um trocadilho em linguagem teológica que quando você estuda um texto profundamente, há uma cadeira na faculdade de teologia que se chama exegese, ou interpretação bíblica. Exegese. Essa palavra é escrita com EX, exegese. Ex, em grego, significa algo extraído de algo, saído de algo, tá bom? Por isso que você fala assim, por exemplo, ex-emprego, quer dizer, de onde eu saí, êxodo, a saída do povo pelo caminho. Então, ex são coisas tiradas de. A exegese, portanto, procura extrair do texto, tirar do texto, algo que o texto está dizendo, para meu entendimento. Perfeito, tranquilo. Só que existe uma outra preposição em grego que chama-se eis. Eis é um movimento contrário. É colocar algo dentro de outro, tá bom? Então, se eu falo ex, estou tirando. Se eu falo eis, E-I-S, estou colocando dentro. Então, criaram
uma paródia de exegese ou exegese para exegese, ou seja, colocar uma ideia no texto. O que é a exegese? É a distorção do texto, é a má interpretação do texto. É quando eu tenho as minhas compreensões, o meu entendimento, a minha cultura, os meus preconceitos, e com todas essas ferramentas eu leio o texto colocando essas coisas ali. Aí, ao invés de entender o que o autor sagrado quer me dizer, eu que fico metendo literalmente na Bíblia, colocando na Bíblia preconceitos que eu mesmo tenho. De uma maneira menor, o exemplo desse texto serve de ilustração. Eu posso estar colocando, introduzindo aqui nesse texto coisas que o texto não quer dizer. Ah, ele tinha um ídolo por uma questão de sorte. A gente não deve hoje ter amuleto de sorte. Aí eu posso hoje condenar amuletos de sorte com um texto errado, um texto que não está falando daquilo. Já que não é assim, Rodrigo, então qual é o sentido desse texto? Vamos olhar a arqueologia? Eu tenho aqui uma cópia de um tablete legal de Nuzi. É o código de Eshnuna. E esse código, que é da época patriarcal, da mesma época em que Abraão, Isaac, Jacó viveram aqui, ele traz os ditames legais daquela época. E esse código diz que quando uma pessoa adquiria uma propriedade da outra, hoje, aqui no Brasil, você vai a um cartório e você recebe uma escritura do terreno, correto? Naquele tempo, ao invés da escritura ou além da escritura, você também receberia como certificado de propriedade um terafim. O que é o terafim ou ídolo do lar? Seria um ídolo como esse, e havia vários deles que indicariam no cartório, já havia cartório na época, que o proprietário do ídolo é também o proprietário da terra. Então, de acordo com o código de Eshnuna, ou dos tabletes de Nuzi, se houver uma disputa jurídica por uma propriedade, o juiz perguntará quem está de posse dos ídolos. E aquele que consegue apresentar os ídolos para o juiz é, de fato, o dono da propriedade. Seria mais ou menos como um cartão de crédito em mãos alheias. Se alguém pegar o seu cartão de crédito com o seu número, seu código de segurança e for à internet, ele faz uma compra em seu nome, ele recebe o produto e você paga o boleto. A menos, é claro, que consiga reclamar a tempo no banco. Da mesma maneira, um ídolo do lar, um terafim, que era um certificado de propriedade, se estivesse em mãos de outros, era um perigo, porque numa eventual disputa, a terra pertenceria àquele que está de posse dos ídolos. Então, com isso, eu aprendo, por tabletes como esse, que nem sempre na Bíblia Sagrada o ídolo estava ligado a um culto religioso. Em alguns momentos, o ídolo, chamado de terafim, era apenas um certificado de propriedade. Tinha uma dimensão espiritual e religiosa? Sim, havia, mas o seu primeiro papel era de certificado de propriedade, uma certidão legal de posse. Agora que eu tenho esse conhecimento da arqueologia, percebeu? Agora que eu tenho esse conhecimento da arqueologia, como é que funcionava naquela época, eu vou ao texto bíblico e releio a passagem. E o texto, ele não vai ser um direcionador, ele não vai ser necessariamente direcionado pela arqueologia, mas ele pode ser iluminado por ela. Agora, eu entendo que, muito provavelmente, Raquel roubou os ídolos de seu pai, Labão, não por questão religiosa. Lembra o que eu falei no início? O pai havia enganado Jacó e obrigado Jacó a trabalhar 7 anos a mais para poder casar com Raquel. E agora, além do marido ter que trabalhar 7 anos como escravo para o seu pai, ela tinha que levar ainda a irmã dela como primeira esposa de seu marido. Então, para vingar-se de seu pai e, ao mesmo tempo, criar uma justiça, indenizar o seu marido, ela roubou os ídolos do pai e escondeu ali embaixo da sela do animal, do camelo. E realmente eles são pequenos, eles cabem debaixo da sela de um animal. Por quê? Na ideia dela, no futuro, ela entregaria os ídolos para Jacó e Jacó voltaria até as terras de Labão, reclamando as propriedades como uma espécie de pagamento pelos 7 anos injustos a mais que ele trabalhou pelo engano do seu sogro. Só que, como Jacó não sabia
da situação, ela ficou desesperada quando o pai deu a falta dos ídolos. Aí você entende também por que Labão, ao dar a falta dos ídolos, foi desesperado atrás deles. É como alguém perdendo o cartão de crédito. E uma vez que não os encontrou, e Raquel ficou calada, que ela não queria se expor ali naquele momento, o Labão faz um acordo legal que nem Jacó, nem os seus descendentes voltariam para reclamar nada que lhes pertencia. Perceberam isso? Então, como esses artefatos ajudam a iluminar o texto? Eu tenho certeza que você agora está lendo o episódio de Raquel roubando os ídolos de Labão de uma maneira diferente. Mas, gente, isso aqui foi só um exemplo. Há muito mais coisa para mostrar, não só da arqueologia iluminando a Bíblia, mas também confirmando histórias da Bíblia Sagrada. Agora, imagine você compreender com maior clareza e precisão os relatos bíblicos, mesmo se você tiver algum tipo de dificuldade com alguns textos da Bíblia. Agora, imagina você poder absorver melhor a Bíblia e ter mais proximidade histórica com a palavra de Deus, apenas por entender melhor o contexto da época em que a Bíblia foi escrita. E além disso, você perceberá, através desses artefatos, através de coisas como esta, que a leitura da Bíblia não apenas será mais agradável, mais produtiva, mas também de resultado espiritual maior, porque você estará entendendo com maior profundidade e clareza